Oi, Genice, bem-vinda. Deixa eu tentar fixar esse título. Acho que foi. Vamos convidar as pessoas aqui nesse aviãozinho do lado. E daqui a pouco eu já te chamo. Deixa eu convidar aqui. Tô voltando, gente. Tô aqui mandando aviãozinho, convidando as manas para esse papo super legal. Gente, tem muita mulher nesse Instagram. Foi, Renata, bem-vinda. Vocês estão ouvindo essa musiquinha pra gente entrar nesse clima gostoso do feminino ancestral, do feminino sagrado. Gente, eu não enxergo nada. Bem-vinda, minha deusa. Tudo bem? Tá toda linda. Não nada, menino. Tá com o cabelo desse tamanho que tava tentando abaixar ele. Você tentando abaixar e eu tentando encher. Eu tava de bob, eu fiz caixinho. Tava usando a sabedoria ancestral. Botei bob. Ah, mentira! Comprei aqueles bobzinhos que tem rola em caixa assim e deixei. Lembrei da minha avó, lembrei da minha mãe, que elas faziam isso. Hoje em dia é tudo na prancha, no secador. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? Então hoje a gente vai falar. Eu tô aí no teu Instagram, não é isso? Tô no teu, né? Você já mandou aviãozinho aí convidando as pessoas? Um montão de gente. É? Então vamos assim, pra gente entrar nessa energia do feminino. Você tá ouvindo a música? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Então vamos fechar os olhos, entrar nessa energia do feminino. Vou passar uma salve tá baixinho, aqui. Né? Vou passar uma salve aqui na intenção de todas nós, tá? Você conhece Tá a baixo salve? mesmo, esse mesmo? A música? Eu acho que é. O teu tá bem baixo, Ramona. Gente, vocês estão ouvindo a Ramona? Possa chegar em vocês com as bênçãos dessa erva maravilhosa, curativa.
Bem-vindas, manas. Gratidão pela presença. Eu vou tirar a música porque vocês não estão ouvindo, né? Mas eu tô. Aí eu tenho que ficar gritando. Então, gente, eu e a Genice vamos fazer uma série de 5 lives sobre feminino ancestral. Essa é a primeira. Estão acontecendo vários movimentos, né? Estou a semana toda fazendo posts de feminino, incentivando a sororidade, que cada uma de nós possa um dia da semana compartilhar o trabalho de uma mulher que a gente admira, porque assim a gente vai eliminando aquela coisa de que mulher é concorrente, não é bem assim, né? Então, assim, hoje, até o final da live, eu vou até falar de uma surpresa. Uma querida ofertou um presente para todas nós que estamos participando dessa live. Então, está aqui nos meus avisos para eu dar até o finalzinho. E hoje o tema é fazendo as pazes com a menstruação. Então, assim, eu combinei com a Genice que eu ia dar uma introdução. Eu vou vir lá de trás, né, da nossa ancestralidade, falando como era essa relação com a menstruação, e até chegar aos dias de hoje, principalmente nos problemas, né, Janice, em torno da menstruação. Os problemas físicos, os problemas emocionais, a tal da TPM, né? A menstruação acabou virando um grande bicho-papão, né, Janice? Bom, para quem não me Eu conhece, posso, eu vou eu passar para você. posso, eu posso sair um pouquinho e voltar porque está muito baixo? Pode, pode. Aí você, enquanto isso, eu vou me apresentando aqui, Tá. Aí tá? eu vou Você não sair quer e vou botar um entrar de fone de novo, tá? ouvido? Não, tava bem. Aí de repente aconteceu alguma coisa aqui que eu botei ele para para carregar e aí ele ficou assim. Deixa eu sair e volto. Pode se apresentando Tá aí, bom, tá? até já. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Ramona Ferreira, psicóloga. A Janice foi minha professora na formação de constelação, é, com a Glauce, e ela deu um módulo maravilhoso sobre renascimento, que eu me apaixonei. E a gente vem se seguindo na internet. Ó, ela já voltou aqui. E aí eu trabalho com psicologia, com constelação e com feminino sagrado. Agora eu tô ouvindo E bem. aí a gente resolveu se juntar para falar um pouquinho disso, né? Para complementar a experiência dela como enfermeira e como consteladora, cuidando exclusivamente de mulheres, né? De Isso. jovens mães. E se apresenta aí, Janice. Então, eu eu trabalho todo, eu tô no teu, né? Tá. Eu trabalho já há uns 20 e poucos anos, né, como professora. Com mulheres, eu trabalho já tem uns 15 anos. Mais de 15, né? Que eu dou aula para a saúde da mulher, para obstetrícia. E sou funcionária pública, trabalho no Sistema Único de Saúde, atendo mulheres, faço atendimento também de constelação familiar, de saúde reprodutiva. Então, a gente trabalha bastante com mulheres. Hoje eu estava conversando com uma amiga que, nossa mãe, como tem trabalho com mulher, né, menina? Como se trabalha com mulher? Eu não tinha me tocado ainda, porque eu tô junto com uma amiga, umas duas, eu estou fazendo a coordenação do curso de doulas do município do Rio de Janeiro. Então, sim, está cada vez mais agregando mulheres, né? Trazendo mulheres. Já tem E um uns trabalho 10 lindo, 12, né? Super importante, né? Tem tudo a ver com ancestralidade, né, Janice? não é? Tudo a 10 ver. doulas formadas, e hoje, né, por nós, que a gente conseguiu formar, mais as enfermeiras obstétricas, que estão aí no campo, trabalhando direto, né? Eu postei um dia desses um vídeo muito interessante, muito legal,
de um parto assim que tinha tudo para ter uma história, não ter uma história muito boa, e foi um parto maravilhoso por conta do empoderamento dessa mulher, né, de trazer esse feminino sagrado, falar sobre isso, o que eu não falava nas minhas aulas, que eu dou aula para o sétimo, sexto período. Hoje eu já falo, né, Ramona? Porque a gente é muito técnica, né, assim, na área da enfermagem, a gente é muito técnico. Dentro da academia, Sim. a gente é muito técnico. Então, a gente vai lá para falar como funciona, o que pode dar errado, trabalha com fisiologia, mas trabalha muito mais com procedimentos. Então, a gente ficou meio máquina, né? Trabalhando com doença, em cima da doença, pautado na doença. E isso afasta a gente do ser humano. Mas A coisa da higienização, né? De você ter que manter tudo higienizado, enfim, é quase uma paranoia, né? O ambiente hospitalar. é quase uma paranoia. E o curso de doula, né? E traz a gente de constelação familiar, traz a gente para sentir, né? Sentir o campo, sentir as pessoas, perceber, né? Fazer o trabalho da percepção, dessa percepção de quem sou eu, de vigiar meus pensamentos, minha forma de falar, minha forma de agir. Então é isso. Muito legal trabalhar com o feminino. Muito, muito bom. E agora com você, né? Para falar sobre o feminino sagrado, vamos ouvir você para ver se eu consigo Vamos ver o que complementar. sai desse encontro. Eu quero dar as boas-vindas para as meninas que estão chegando. Não estou enxergando quase nada, mas eu vi um ou outro nome conhecido, porque essa luz aqui atrás me deixa cega. Então, assim, vamos voltar lá atrás no tempo, né? Que história é essa de feminino sagrado, de feminino ancestral? Eu gosto mais de usar o feminino ancestral, tá? Porque o sagrado parece que a gente exclui o profano, né? Uhum, E uhum. não é bem assim, né? Nós somos múltiplas e cíclicas. Então, quando eu fui fazer constelação e a gente comecei a trabalhar com ancestralidade, fez todo sentido o feminino ancestral. Para mim é o que eu estou usando, né? Assim, eu prefiro esse termo. Então, para a gente falar de feminino sagrado, de feminino ancestral, a gente volta lá no Paleolítico, no Neolítico, antes dessa civilização estruturada como a gente conhece hoje, que é o patriarcado. Nas primeiras, a gente não pode nem chamar de civilização, os primeiros grupos humanos, né? Eles funcionavam num sistema de matrifocalidade. Eram sistemas matrifocais, diferente de matriarcado. O matrifocal tem a mulher no centro de um grupo, né? Ela está no centro, mas ela não tem uma diferenciação da importância, como no matriarcado e no patriarcado. Ela está de igual para igual ali com o homem, né? Eles se complementam. A grande sacada é essa, que o Tantra está aí falando isso, né? Há milênios, que homem e mulher se complementam, né? E a gente, para gerar uma vida de forma natural, a gente tem que ter o masculino e o feminino. Enfim, polêmicas à parte, que não é disso que se trata, porque tudo hoje vira polêmica, a gente vai falar de Tudo. menstruação. Então, esses primeiros grupos, né, com a mulher no centro, a menstruação, ela era um rito, sabe? Ela era muito importante. Quando as mulheres menstruavam, elas se isolavam em pequenas tendas, né, chamadas tendas vermelhas. As mais velhas levavam as meninas na primeira menarca, o próximo da primeira menarca para lá, para ensinar, né, para preparar, porque é um rito que marca a passagem da infância para a vida, para a adolescência, né? Para elas era a vida adulta, para a gente ainda tem a adolescência para depois ter a vida adulta. Mas se você pensar, né, Genice,
menstruou, a mulher está pronta para ser mãe. O corpo, biologicamente, já pode gerar um filho, né? Então, assim, para os povos antigos, era a passagem da infância para a vida adulta. Então, tinha todo uma ritualística em volta disso, né? A mulher, ela era... A gente fala muito de deusa, porque a mulher nessa fase, ela era praticamente endeusada mesmo. E havia realmente um culto ao feminino. Havia a deusa feminina, mas havia também o seu consorte, o deus masculino, né? Estava equilibrado, estava equiparado. Mas a mulher era endeusada pelo homem, por esse homem do Neolítico, pela sua intuição, pela sua ciclicidade, pela sua capacidade de perceber as mudanças da natureza. Porque, assim, a mulher, através do ciclo ovulatório, o ciclo menstrual, que, né, não é a mesma coisa, mas a gente fala como se fosse, né, Janice? A gente está conectada com o ciclo da natureza. O que acontece dentro da gente, acontece na natureza. É incrível isso, né? São praticamente 4 semanas de ciclo ovulatório, né? 28 dias, que pode ser mais ou menos, dependendo da mulher. A gente tem as 4 fases da lua, a gente tem as 4 estações, né? Então tá tudo conectado. Então isso traz uma sabedoria dessa ancestralidade muito forte, né? Então essas sociedades giravam em torno da mulher. A menstruação era considerada sagrada, né? Era um momento muito importante, né? Cada fase do ciclo, porque elas estavam conectadas com a energia que vem na fase do ciclo, né? Na fase pré-ovulatória, na fase ovulatória, na fase pré-menstrual e na fase menstrual, que a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Então, isso era natural para as mulheres. A menstruação era natural. O parto natural era natural, né? Enfim, com a mudança como é que começou a mudança? Através da observação dos animais. O homem deixa de ser nômade e começa a fazer morada, né? A parar, a ficar mais tempo nos lugares, né? À beira dos rios, principalmente, a plantar, a usar dos animais para se alimentar. E observando os animais, eles perceberam que a mulher não era a única a gerar vida, porque tinha uma magia em torno da gestação, né? Eles não tinham essa sabedoria de que precisava um homem e uma mulher para gerar um filho. Não, de repente a mulher, a barriga crescia, gerava um filho, alimentava o filho, além disso sangrava lá não sei quantos dias e não morria. Então, assim, sabe, a mulher, eles olhavam aquilo e falavam assim, opa, tem uma coisa diferente aí nesse ser, vamos respeitar, né? Mas sempre convivendo com respeito e com cada um com a sua energia, cada um com seus afazeres, enfim, ao homem lhe cabia sair, caçar, a mulher ficar com os filhos, ou plantando, ou colhendo, e funcionava bem assim. Quando que vira isso, né? Quando o homem começa a perceber, observando os animais que ele passou a domesticar, que o homem tinha participação na geração do filho, né? Então, assim, isso já mudou um pouco o olhar. Mais para frente, com a entrada das primeiras religiões, né, monoteístas, a mulher foi perdendo seu espaço, foi se mudando o olhar para a menstruação, criou-se uma ideia que a menstruação é suja, que a menstruação é impura, né? Algumas religiões ainda têm esse conceito. Quando a mulher está menstruada, ela não pode frequentar as reuniões, ou ela não pode mexer nos utensílios ou nos alimentos pertinentes àquela religião.
Então, assim, essa crença que veio com o patriarcado e com as primeiras religiões monoteístas ainda permanece, né? Eu percebo também que nessa virada a mulher foi perdendo genice, foi se desconectando para ela poder sobreviver àquele novo funcionamento de mundo mais bélico, mais violento, né? Ela foi se calando, se retraindo, ela foi sobrevivendo, né? Como dava, digamos assim. E aí você se perdeu. Esses grupos de mulheres, esses círculos de mulheres, perdeu-se o rito de passagem da primeira menarca e outros. Você perdeu a sororidade, que é o amparo, né? Que é a amizade, que é o olhar, eu olhar para você e reconhecer você como igual, porque você é mulher. O patriarcado impôs a nós mulheres, Genice, um olhar masculino sobre nós mesmas. Essa competitividade que nasceu, não nasceu, ela foi moldada, ela foi imposta pelo patriarcado. Que mulheres têm que competir, né? Então, que mulher é invejosa, que mulher compete. Então, esse movimento do feminino ancestral quer desfazer esses enganos, quer fazer a mulher voltar para ela mesma, para esse conhecimento ancestral que existe dentro da gente, resgatar alguns saberes, né? A gente tem os círculos de mulheres, tem o trabalho com vaporização de útero, com erva, né? Lógico que nada disso substitui o que a gente tem aí de avanço de medicina, mas por uma manutenção, para você se manter saudável, elas ajudam muito, né? Os chás, as ervas, os banhos de assento, enfim. Por aí vai. Você até pode falar um pouquinho disso, que você comentou comigo e trabalha com isso também, né? Então, o movimento do feminino sagrado, Genice, ele propõe o resgate dessa sabedoria que se perdeu. E aí, quando a gente fala em empoderamento, empoderamento é resgatar esses saberes, sabe? É incluir a nossa ancestralidade feminina, é curar as nossas dores da nossa ancestralidade feminina, que para nós, consteladoras, né? Elas aparecem muito no útero e nos ovários. Você vai falar disso daqui a pouco, né? Eu também tenho um caso que eu atendi recentemente, que eu comentei com você mais cedo. Não vou dar o nome da pessoa, mas se der tempo eu vou citar, porque é interessante. O útero, para a gente que trabalha com o feminino sagrado, ele é um portal. Toda a vida na Terra passa por um portal chamado útero. E isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Isso é muito poder, né? Mas, infelizmente, o patriarcado vem desmerecendo, vem botando como sujo, como menos importante. A mulher foi desapropriada da sua menstruação, ela foi desapropriada da sua potência de parir. Genice pode falar disso com muita propriedade. Eu mesmo passei... Minha primeira gestação foi aos 18 anos e me entubaram uma cesariana. E depois mais 2, porque me disseram que quem fez uma cesariana não pode mais fazer parto normal. E agora que eu descobri que não é nada disso. Aliás, eu descobri no curso de constelação com a Genice, no módulo de renascimento. Então, assim, poxa vida, né? Assim, tenho sequelas daquela meleca que a gente toma aqui, daquela injeção horrorosa na coluna, né? Tenho cicatriz que é chato, que ninguém gosta, tem fibrose, tem um monte de eca aqui, em consequência, sei lá o que passou na cabeça do obstetra. Eu era saudável, não tinha problema nenhum, mas enfim, né? E muito legal, assim, que eu nasci de parto normal, meus irmãos não, e uma das minhas irmãs quis parto normal,
teve o acompanhamento de uma doula. Parece que eu acho que é uma doula que está acompanhando, que acompanha o bebê, é doula também, depois que nasce? Pode ser, pode ser. Ela está Dá umas acompanhando. dicas de como bota para dormir, como dá, é mó barato, sabe? Sim. Não tive nada disso. O meu foi intuição pura. É. Mas assim, ela fez o parto normal e, cara, ela ficou, acho que umas 15 ou 17 horas em trabalho de parto. Eu fiz até uma constelação quando ela estava no hospital para ver se eu facilitava as coisas com um bonequinho, com a minha sobrinha. E teve uma hora que ela falou: irmã, não estou mais aguentando, acho que eu vou desistir. Aí eu falei: você que sabe, né? Você escolhe. Eu não vou forçar nada, a menina, né? Mas aí ela esperou mais um pouquinho e dali a 2 horas a Isabel nasceu. É super saudável, super forte. Então, assim, cara, isso é um resgate, isso é de um empoderamento, né? Você teve parto normal, Genice? Não, eu vim de parto normal, mas os meus 2 meninos foram cesárea. Foram cesárea. Então, a gente está falando, sempre vou voltar aqui, fazendo as pazes com a sua menstruação. Eu acho, sim, esse tema fascinante. Eu falei para você, né, que eu estou de licença, que eu realmente não estou bem, né? Estou resfriada e já me afastaram, né? Se está com resfriado, você já é afastado do trabalho por conta da síndrome gripal, que pode ser Covid de novo. Mas eu já tomei as 2 vacinas, já tive Covid. Mas eu queria muito falar sobre isso. Ansiedade, na live anterior com a Renata, como na questão menstrual. Gente, como isso é bom, como é bom falar sobre isso. Por quê? O que eu vejo hoje, né? Eu vejo hoje, eu falo muito com os alunos, eu não sei até que ponto eles pegam isso, mas o quanto a sociedade ela tenta manipular nossos corpos através de medicamento. Isso é um fato, não é? Porque a indústria ela vive de medicação. Você vê que tudo para, a medicação não para. Então a gente está nessa indústria farmacêutica a todo momento, vendendo e crescendo cada vez mais. E as mulheres, queiram ou não, se ouvirem isso, ficarem chateadas comigo, mas o que a gente vê, e que infelizmente é um fato, é que nós somos manipuladas mesmo pela medicina, né? E pelas medicações, através do Estado. Por que isso, Genice? Porque a gente tem um vídeo muito interessante, um livro de Drauzio Varela, que ele fala sobre a menstruação. Ele fala da sangria desnecessária. Então, ele começa a falar que não tem mais necessidade de nós mulheres sangrarmos. Por quê? Se tem aí tem um cientista, ele conversa com um grande cientista, depois eu posso passar o nome do livro e até o vídeo para você, que ele entrevista esse cientista. E o cara começa a falar que a mulher não precisa mais passar por isso, de jeito nenhum. Que agora a gente tem a pílula que você pode emendar, né? Emendando você não menstrua, você pode trabalhar, você não tem cólicas, você não fica irritada, olha bem. Deixa eu fazer só uma parte, Genice. A mulher que toma muita medicação e suspende a menstruação, ela fica desconectada do seu feminino. Então, assim, sim, é bom para quem está com esse chamado de entrar nesse mundo do feminino sagrado, do feminino ancestral. Por isso que o tema foi: faça as pazes com a sua menstruação. Porque as energias que ela traz, espiritual e energética, se você sabendo lidar com isso, você tira proveito disso. É a negação da menstruação que leva ao adoecimento, que leva a TPM e à irritabilidade. E é essa hipótese que eu quero ver com você se faz sentido. Faz todo. Mas continua aí. Então, uma vez que a gente toma medicação, só para complementar, que você deve saber disso, mas para complementar aqui, quando você toma uma medicação que vai inibir você de ovular, né?
você está reprimindo hormônios que vai te tirar de uma fase que, por exemplo, é a fase ovulatória. Na fase ovulatória é a fase em que você está, digamos, no cio, né? Que você tem mais lubrificação, que o seu cheiro fica diferente, o seu desejo sexual, não a sua libido, mas o seu desejo sexual fica melhor, né? É o momento em que você, se fôssemos animais, sairíamos nesse momento para caça. Então, o nosso cheiro muda, a nossa vontade de sair, de buscar um amor, de buscar um homem. Então, esse é um momento legal que gira em torno de 3 dias antes da ovulação e 3 dias após a ovulação. Então, quando você toma medicação... Esse período, Genice, para a gente é chamado de... alinhado com a fase da deusa. A deusa mãe. Pronto. Tá sem deusa por aí, ó. Tudo sem deusa por aí. Então, tomou a medicação, reprimiu esse momento, não ovula, então não tem. Então, é o que você acabou de falar, vai interferir no desejo? Claro que vai. Claro que vai. Sim, vai. Por isso que tem tanta mulher com enxaqueca, Genice, que os homens reclamam. E assim, ou então as outras mulheres, né? Porque só não tem casal hétero. Os companheiros e companheiras reclamam. Pô, tá sempre com enxaqueca quando eu quero namorar. Não tem desejo. Então, não tem desejo, ou por isso, né? Mas a gente sabe que pode ser por muitas outras questões, mas essa é uma questão que é uma questão grande e um fator que a gente não entende que está sendo manipulado pela medicação. E aí, eu já tive uma aluna que ela falou para mim assim, então, professora, eu posso tirar a medicação? Eu falei, calma, a gente está estudando e você vai pensar sobre isso, vai buscar depois mais conhecimento para estar vendo. Ela falou, mas assim, eu tô toda medicada desde os 12 anos. Aí eu falei, por quê? Porque eu tenho ovário policístico. E aí a médica começou a passar, então, o anticoncepcional para mim desde os 12 anos. Qual a tua idade? 33. Aí, nossa, tem 33 anos utilizando hormônio. Eu não vou nem falar dos problemas que o hormônio traz, tá? A gente pode falar isso em outro momento. Mas o pior disso ela está toda trabalhada no hormônio. Ela não ovula há quanto tempo? Desde os 12 anos ela não ovula. Sabe por quê? Porque ela foi ler isso há uns 15 anos atrás. Hoje ainda tem isso. Foi fazer uma ultrassonografia transvaginal e tem uma fase, que é a fase folicular, que os folículos estão crescendo, em que a imagem dá a entender que você tem cisto no ovário. Então, você não pode dizer que uma menina de 15, de 12, de 15, de 16 anos tem afirmar isso de uma vez só, numa única imagem, que ela tenha ovário micropolicísticos, com uma única imagem. Não dá para diagnosticar. Por quê? Porque a imagem é falha também. Além da imagem ser falha, a gente tem muito profissional ruim, né? Em todas as áreas temos também na área da medicina. Então, e naquele técnico que está lendo aquilo ali. E na pessoa que está traduzindo, ela diz, pronto, você está com ovário micropolicístico, não vai engravidar nunca, e vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar medicação sempre para poder diminuir isso. Então, a gente começa a medicar a pessoa já sai com uma doença, que às vezes nem é. Eu já peguei vários casos em que eu falo, vamos fazer outra ultra? A pessoa faz outra ultra e quando vai ver não tem nada no ovário. Então, você entendeu? Tem uma imagem ali, na fase folicular, você tem imagens, e que pode dizer para você que dá para parecer que seja uma imagem cística. Aí a pessoa já dá um diagnóstico, ovário policístico. E às vezes não é. E aí, quando você dá o diagnóstico, a pessoa está fadada a ficar a vida inteira assim, né? Tomando medicação.
e a gente sabe o que a medicação faz. Aí o interessante é que esse cientista falando, ele fala assim, então é bobagem a mulher de hoje ter sangria. Ela não precisa disso. E a gente entende aí, Ramona, que eles querem o quê? Que a gente vá trabalhar, porque se a gente não menstrua, a gente continua boazinha, porque, né, não tem aquela irritabilidade que é natural. Se não... O homem, o patriarcado, quer que a mulher seja linear, né? Exatamente. Como eles são. Só que a mulher não é linear, a mulher é cíclica, aceita que dói menos, cacete. Exatamente. Toda exclusão gera um desequilíbrio. Não dá para excluir a menstruação. Não dá para ver qual é o significado dela para você. Eu pego umas meninas que assim, que chegam lá e falam assim para mim, ai, pelo amor de Deus, me dá um comprimido, me dá qualquer coisa, eu trabalho no planejamento familiar, me dá qualquer coisa, aquela injeção trimestral. Aí a gente vai, né, fala, mas o que houve? Por que você quer? Ah, eu não quero mais ver isso na minha frente. Eu fico com nojo, aí vem a crença, que você já está falando aí, e que passa dos nossos ancestrais, chegam até a gente, né? Então é a crença de que eu sou suja, eu sou fedorenta, o meu marido me quer limpa, ele não me procura quando eu estou menstruada, e a maior parte das mulheres, quando está menstruada, é quando ela fica com mais tesão, né? E aí o cara não procura, e vai procurar outra na rua. Então, a maior parte das mulheres que hoje vem buscar, na minha experiência, que vem buscar um contraceptivo injetável, ela vem buscar porque ela não suporta ver aquela menstruação. Aí uma vez, né, várias vezes, mas uma que foi muito interessante, que eu constelei a menstruação dela, aí eu coloquei um bonequinho e coloquei ela, né? E eu falei assim, aqui é a menstruação. Olha para ela. Aí ela ficou olhando para a menstruação. Tá ela aqui e a menstruação aqui. Aí eu falei, olha para a menstruação. Ela ficou olhando para a menstruação. Aí, uma menina nova. E a mãe dela do lado, não entendendo bolufas, né? E eu falei, olha, porque essa menina, a história dela era tão terrível que ela parava no hospital 2 dias com dores, né? Tinha que tomar injeção toda vez que menstruava, parar, ficar 2 dias em casa. Uma histeria. Mas ela tinha alguma coisa no útero, endometriose? Isso, peraí. Aí eu comecei assim, que ela chegou lá com essa queixa. Aí eu coloquei o bonequinho. Como eu coloquei o bonequinho, quem era a menstruação? A menstruação virou o pai dela. Aí eu falei, qual o problema que você tem com o teu pai? Porque ela começou a chorar e olhou para a menstruação e falou para a menstruação, me perdoa. Saiu, eu nem pedi para ela falar nada. Aí ela falou, me perdoa, eu não queria que fosse assim, porque eu não quero. Aí eu falei, quem é a pessoa que você está falando isso a ela? Parece que é meu pai, ele fica me julgando, ele não quer que eu... meu pai é muito chato, né, mãe? Aí virou, né? Não é, mãe, meu pai é chato, ele diz que eu não vou engravidar, que eu sou dele, que eu sou a filhinha dele. Isso. Aí a gente já vai vendo que a resistência dela de crescer é muito grande. A representatividade da menstruação é, eu sou mulher, eu cresci, eu vou para a vida. Logo vem a questão do pai, né? Se eu fizer isso, meu pai fica triste comigo. Logo eu fico triste com a menstruação. E aí eu falei para ela, né? Coloquei umas frases, e aí ela falou, aí a mãe, nossa senhora, faz todo sentido. E bababá, e bababá, babá. Enfim, 17 anos. Se ela fosse numa consulta médica, iriam passar para ela ultrassonografia transvaginal, iam medir os hormônios, iam, enfim, né, fazer todo o exame que fazem. E eu fiz a constelação e ela nunca mais teve problema nenhum de menstruação.
E eu falei, olha, se você quiser, você pode ir para saúde mental, para psicóloga. Aí ela falou, não, acabou, passou. Já tô namorando. E aí é isso. Que Para maravilha. você é a resistência que você tem, são os valores que você traz, é o que falam da menstruação. Para É, você ver, esse gente, é um. caso, Oi. esse caso aí foi um acordo do inconsciente, né, para satisfazer um desejo do pai, né, ou para não Isso. desagradar o pai. Mas tem também, né, Genice, os casos da mulher estar carregando dores das suas próprias ancestrais e materializar algumas doenças no útero, até doenças mais sérias como câncer, né? Histórias de violência sexual, de abortos, enfim. Porque se a gente parar para pensar, a vida das nossas ancestrais lá atrás, aquelas que nós não conhecemos, né, pessoalmente, foi muito difícil, era muito difícil ser mulher, né, Janice? Não tinha direito a nada, né? Então, assim, se a mulher se apaixonava e vivia esse romance clandestino, engravidava, ela tinha que abortar, senão a vida dela estava destruída para sempre. E imagina como que não eram feitos os abortos, né? Quantas É, a gente atende muito aborto, né, Janice? Muita coisa na constelação. Aparece de avó, de mãe, de bisavó. Fora as mulheres que morreram de câncer mesmo, né? Que por lealdade a gente vai repetindo. Então, assim, é uma boa dica, né, Genice? Antes de correr para a faca ou por um tratamento mais radical, faz uma constelação, porque assim, a constelação ela já vai, eu costumo dizer que na pior das hipóteses, ela vai facilitar o teu tratamento, né? Vai escancarar as portas no tratamento, para as coisas darem certo, fica mais exatamente. leve, né? E E abre até agora, para pessoa. assim, essa coisa da modernidade, da contemporaneidade, de dizer que a menstruação é ruim e que é melhor para a mulher moderna não menstruar, porque ela vai se sentir melhor, né? Eu levei a minha filha numa ginecologista, ela está com 17 anos. Aí ela estava falando de todos os anticoncepcionais, não sei o que. Ela, olha, se um dia você não quiser mais menstruar, também tem alternativa para isso. Tem remédio para você não menstruar mais. Eu arregalei um olho desse tamanho. Eu falei, como assim? Ela só tem 17 anos, peraí. Enfim, É. então, Isso é, Janice, eu acho isso grave, né? É grave, porque eu acho grave essa desconexão com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com já não basta, né, o que fizeram, o que já fizeram com a gente. Nessa questão da cirurgia cesárea, a gente tem, desde a década de 70, 80, que surge no Brasil o anticoncepcional, eu acho que é interessante. Eu vou utilizar o que eu achar melhor. Eu acho que tudo foi válido, né? A gente tinha que parar de abortar do jeito que a gente abortava. A gente abortava muito. E a gente morria por conta de abortos. Por quê, gente? Não existia medicação. Então, como é que a gente fazia? Não tinha camisinha. Começou a aparecer a camisinha na década de 80 com o advento do HIV, né? Da AIDS. Aí sim, aí começou a aparecer. Mas até então, a gente morria de ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. A gente morria de câncer de colo de útero, a gente morria de câncer de mama. Até na década de 70, com o movimento feminista, foi que a gente começa, então, a falar, calma, peraí, eu preciso de acesso a serviço de saúde, eu preciso ser vista, eu preciso entrar para o mercado de trabalho. E eu não quero mais ser manipulada, eu quero direito a voto, né? Eu quero dizer que eu não quero mais esse marido, eu quero me divorciar. Foi um passo grande que a gente deu, muito grande. Só que a gente paga por isso também. Paga porque a gente fica multitarefeira. A gente criou uma Genice, mas independência. se a gente puxar um fio aqui e viajar um pouquinho mais assim na maionese, pensa bem, você fazer a mulher não menstruar
fazer com que ela não se aproprie do poder dela de parir, entre outras, né? Entre outras. Mas vamos falar desses dois aqui que tem mais a ver com o nosso assunto de hoje. É desempoderar a mulher, né? É limitar a mulher, é deixá-la controlada, entende? Uma mulher linear, uma mulher controlada, uma mulher boazinha, uma mulher dócil ao marido, ou seja lá o que for, a sociedade. Agora, vai você lidar com uma mulher empoderada que menstrua sim, que aceita seus ciclos sim, então a cada semana vai ser uma mulher diferente, né? E ela tem um momento que ela vai avançar, ela tem um momento que ela vai estar, que eu brinco, subindo pelas paredes, uivando para a lua. É isso aí. E ela vai ter um momento também que ela vai falar, não quero ver ninguém, não quero ficar comigo, né? Que é o momento mais da menstruação mesmo, da anciã, que é o momento de se recolher. Então, assim, para o homem, para o masculino, lidar com essa ciclicidade é muito difícil. É muito difícil. Mas eu digo para você... E aí eles querem domar, eles querem controlar. Mas eu digo para Fora você... todo esse mercado financeiro que rola também, né? Com a venda de remédio, de cirurgia. Poxa, um médico ganha muito mais, né, fazendo uma cesárea do que o parto normal. O parto normal ele leva 12, 15 horas. Cesariana é vapt-vupt, né? Tem... Isso é engraçado, Genice, que assim, a gente precisa de espaço para falar disso. Você consegue falar disso nas suas turmas de doula, principalmente, né? Na turma de constelação, naquele módulo de renascimento, como enfermeira. Mas a maioria das mulheres que não conhecem enfermagem ou a constelação, elas não escutam falar disso. Não escutam. E assim, quando eu pego a turma do 6º período, eles falam assim para mim, se eu não chego com muita habilidade, que eu tive que desenvolver essa habilidade para vender um trabalho, né? Para vender uma ideia, se eu não falo com muita amorosidade, eu tive que desenvolver muita amorosidade para não machucar ninguém, porque vai todo mundo a favor do anticoncepcional, vai todo mundo a favor do contraceptivo, vai todo mundo a favor de não menstruar. E aí, para você fazer algo de diferente, que não é diferente, mas para você fazer algo assim, você tem que desenvolver um amor muito profundo para falar com as pessoas. Muito profundo. Para dizer assim, mas isso pode afetar a sua sexualidade. A pessoa, Ramona, nem entende que uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que você sabe bem disso. Então, quando você está tentando explicar para a pessoa que sexualidade e espiritualidade tem tudo a ver, a pessoa fala para você, você é louca, está misturando as estações, então eu nem quero ficar aqui nessa sala de aula porque essa professora é maluca. Ai, que pena, né? Que não sabe quem está perdendo. É uma pena isso. Agora, você, com o tempo, é claro, você vai com jeito, com amor, com muito carinho, né? Com muito respeito, até a ignorância do outro, porque não é fácil, a gente sabe. São pessoas que vêm criadas num movimento em que a tecnologia, ela é soberana. Então, você está em sala de aula e eu estou falando que a gente não pode, no momento em que a mulher está parindo, você não pode nem falar, não pode rir, a pessoa fica para você, ué, eu vou fazer o quê então lá? Eu falei, não, você vai ficar do lado da mulher. O quê? Eu não vou fazer o parto? Não, você vai assistir. Assistir eu não quero, eu quero fazer. Então, até com o enfermeiro é assim. Você imagina um médico. Você vai dar uma aula de medicina e você vai chegar numa aula de medicina e vai falar para ele, olha, você vai ficar ali 10 horas olhando para a mulher e percebendo aquele corpo e vendo a evolução daquele passo. Você acha que alguém vai fazer isso, Ramona?
O cara vai pegar logo a faca e vai meter a faca. Porque nós somos intervencionistas, nós todos, né? Temos uma questão de autoritarismo e de mexer no outro. Né? A gente tem, a pessoa está falando, às vezes querer tá saber o que é melhor para o outro. E às Isso vezes é uma o colega coisa, Janice, que eu fico muito incomodada no consultório de psicologia, né? Quando meus pacientes vão no psiquiatra e o psiquiatra muda a medicação e o paciente fala assim, eu não estou me dando bem com esse remédio, o outro estava melhor. Mas eu não sei por que o psiquiatra insiste em mudar e a pessoa fica passando mal e cai na rua e fica enrolando a língua. Assim, alguns médicos, não são todos, perderam a coisa de escutar. Ninguém sabe melhor de si do que o próprio paciente. Ninguém sabe melhor da sua dor do que o próprio paciente. E eu acho que na questão dos métodos anticoncepcionais, etc., também ninguém melhor do que a mulher. A mulher poder escolher, mas para ela fazer uma boa escolha, ela tem que abrir a mente e ver o que tem por aí. O que cada um faz, custo-benefício, né? Isso. E ela faz uma escolha consciente. É diferente de seguir a boiada, né? Então, assim, é muito importante esses espaços, sabe? Esses círculos de mulheres, trazer pessoas convidadas, por exemplo, né? Eu estou abrindo um círculo de mulheres terapêuticos, poder trazer você um dia para falar de temas, assim, trazer o seu conhecimento, eu acho que pode ajudar a esclarecer, que outras mulheres possam também fazer círculos de mulheres com amigas para conversar das suas questões. Porque a gente acaba ficando muito sozinha, né, Janice? Muito ilhada. E, assim, a coisa da ciclicidade, que é natural na gente, já virou sinônimo de bipolaridade. Isso. O termo bipolaridade, que define uma psicose, eu falo, gente, bipolaridade é uma coisa muito séria. Uma formação de personalidade é uma psicose. O nome anterior era psicose maníaco-depressiva. Aí a psiquiatria moderna mudou para bipolaridade, porque pegava mal psicose maníaco-depressiva, mas é isso que é. E aí popularizou, né? Então, assim, a mulher moderna, desempoderada, desconectada da sua ancestralidade, do seu corpo, da sua menstruação, do seu poder, acha que essas alternâncias de humor e de energias ao longo dos 28 dias é uma bipolaridade. Não é. É natural. E elas se consideram assim. É incrível. Elas falam assim para mim, no acolhimento, quando eu estou acolhendo mulheres, elas falam assim, o marido fala, né? Às vezes o marido fala, mas ela não é certa, não. Aí eu sei que eu sou assim. Uma hora eu tô boa, outra hora eu tô ruim. Outra hora eu sou assim, outra hora eu sou assado. Eu sei disso. Aí ela fala, você aceita se você quiser. Mas ela ainda não sabe nomear e nem sabe controlar ou olhar para aquelas fases, né? Olhar para aquelas fases e respeitar. Porque a gente tem a nossa lua interna, que é o ciclo ovulatório, e a gente tem a influência da lua externa, que são as fases da lua mesmo. E a mulher sente isso, ela é mais sensível pela sua constituição à energia da lua do que o homem. O homem também sente. A lua influencia tudo, influencia as marés, influencia o crescimento das plantas, né? Mas a mulher, ela é mais sensível. E aí, Genice, a gente está chegando no fim. Eu queria dar aqui uma dica para quem está assistindo, para passar a observar, a tirar 5 minutinhos do seu dia para se observar e fazer um caderno, a gente chama de caderno de bordo, tá? Se você quiser começar no primeiro dia da menstruação, ou para quem não menstrua mais, tirou o útero, né, ou tá nessa de medicação, pode fazer no primeiro dia da lua crescente, tá? Aí todo dia você vai anotar no seu caderno
como você está se sentindo fisicamente, como você está se sentindo emocionalmente, como você está percebendo a sua energia, como está o seu desejo, né? Como está o seu humor. Aí você anota o dia do ciclo, a fase da lua e essas características. Uma palavrinha só, né? No dia seguinte é a mesma coisa. No final de uma semana, da fase pré-ovulatória, né? Que é a gente pode ser com a lua crescente ou não, mas a gente compara com a fase da lua crescente, tá? Seria a fase da deusa donzela. E é uma das fases que eu mais gosto, porque assim, há uma renovação celular, né? Então, assim, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita, você parece que fica mais jovem. Quando essa fase é quando a menstruação acabou. Aí vem a fase da donzela. Eu adoro. A gente fica mais animada. A energia que rola nessa fase, Genice, é de ação, é de criatividade, é de dinamismo. Então, é uma semana para você botar ação no que você quer fazer acontecer na sua vida, né? Aí a gente vem para o ciclo ovulatório propriamente dito, que a gente é simbolizado pela lua cheia, que é a fase da deusa mãe. Aí a mulher, ela tá mais amorosa, mais materna, mais cuidadora, mais nutritiva. Ela quer fazer um bolinho pro amor dela, né? Ela quer arrumar a casa, ela tá acolhedora. Então é uma energia que pede para agregar, né? E para trabalhar a gratidão também, né? Aí depois, aí de novo, vai anotar lá no caderninho, tá? Toda semana. Aí depois vem o ciclo pré-menstrual mesmo, que a gente chama da fase da feiticeira. Uau! Que aí é pré-menstruação, né? Tem a TPM. Eu vi um quadrinho que falava assim, TPM, tempo para mim. Eu achei muito legal. É uma mudança, né? Assim. Então, seria a lua minguante. E olha que interessante, a lua minguante ela está recebendo menos luz. É como se a gente também tivesse nessa fase de menos luz. E a gente está com menos energia, com menos disposição, com menos paciência, entende? Isso tudo tem a ver. Agora, a gente está com a criatividade em alta, a parte da magia da mulher, sabe? O poder para magia está muito forte. Então, para quem é Wicca, para quem gosta de fazer encantamento, essas coisas, mexer com planta, enfim. Ela está com esse poder mais aguçado. Na lua minguante, na fase do ciclo pré-menstrual, tá? E ela está com a sexualidade também bem alta. É interessante que você falou que na menstruação são duas fases em que a sexualidade está mais alta. É na feiticeira e na anciã, no período pré-menstrual e no menstrual. Então, a fase seguinte é como se a feiticeira estivesse reunindo todas as energias do mês, tá? E, inclusive, o que não virou uma vida, né? Os óvulos que não foram fecundados, enfim, para poder jogar isso fora, para poder abrir mão disso. Então, é um ciclo de morte e vida, a cada 28 dias, né? A próxima fase, que é o ciclo menstrual propriamente dito, é a deusa anciã, é a lua nova, e é um período que a mulher vai retirar, ela vai estar menos na terra e mais no plano espiritual. A conexão dela nessa fase é mais com o plano espiritual, tá? Então, é uma fase para a mulher descansar, meditar, orar e descansar mais mesmo. Se ela dorme 6 horas por dia, que ela passe a dormir mais 2, 8, e por aí vai, né? Então, assim, é uma fase realmente para ela se recolher, para ela se cuidar, ela tá liberando todo o estresse daquele mês, todos os desafios, todos os aborrecimentos, todos os traumas. E não é só dela, Genice. É de toda a ancestralidade que está saindo pelo portal dela. Aquele sangue que está jorrando traz toda a energia daquele mês dela e das ancestrais dela.
Então, olha que processo de cura fantástico. A menstruação é uma limpeza. Aí você bota, né, tudo aquilo para fora, morte, liberou, acabou. E aí você renasce no novo ciclo. Depois da menstruação, volta para a fase da deusa. Então, cara, olha que maneiro. Se a companheira dessa mulher, se o companheiro dessa mulher sabe disso, ele acompanha esse ciclo, esse caderninho, e ele sabe, essa semana, opa, ela tá na fase ovulatória, ela tá na mãe, né? Vamos fazer um amorzinho. E tá na fase pré-menstrual, tá na feiticeira, vamos fazer um sexo selvagem. Enfim, tá menstruada, tá anciã, deixa ela descansar, meu amor, fica aí descansando, eu vou passear com as crianças. Caraca, acabou a briga entre o casal. Entendeu? Acabou. Então, assim, são energias muito poderosas que a gente, se você anota e você começa a se observar, você vai fazendo essa reconexão com o seu feminino ancestral, você passa a se entender melhor, você passa a se aceitar. Cara, eu tô com 51 anos. Eu ainda não entrei naquela fase da menopausa que vem onde? O climatério. Não entrei. Todo mês que a minha menstruação vem, eu comemoro. Porque para mim, menstruação é vida. Entendeu? Então, assim, eu comemoro quando vem a minha menstruação. E isso é muito doido, né? Porque eu vejo a maioria das mulheres com uma relação muito ruim com a menstruação. Muito ruim, né? Gente. Muito ruim, Eu tenho uma filha que tem uma relação ruim com a menstruação, conversei com a Genice, está investigando. A médica está suspeitando de 2 possibilidades de doença no útero. Já fiz a constelação, já limpei o que tinha que limpar. Apareceu foi coisa. Apareceu ali emaranhado com filhos que eu perdi. Apareceu emaranhado com ancestralidade feminina. Tudo que deu para fazer nessa constelação eu fiz. As dores diminuíram. E a gente vai seguir aí, vamos ver o que o médico vai falar, né? Mas assim, sempre equilibrando, nem 8 nem 80. A gente não vai virar as costas para a medicina, mas também a gente não vai virar as costas para a nossa sabedoria ancestral que a gente tem. Qual a idade dela mesmo? 17. Qual a idade dela mesmo? 17. É, muito novinha, não tem problema nenhum, não. Ela deve ter... Não tem, não. Muito difícil ter problemas com 17 anos. Normalmente, os problemas que vêm, problemas ginecológicos, eles vão aparecendo no decorrer do tempo, porque você vai transando, vai utilizando mais e vai entrando mais em contato com micro-organismos, né? E aí a possibilidade de você pegar doenças, desenvolver doenças é muito maior. Com o tempo, agora com 17 anos, muito difícil ter doença aí. Deve ter outros problemas que a gente pode tá investigando, que é no caso aí da ancestralidade. A gente teve muito caso na nossa ancestralidade, no nossos ancestrais de abuso. Então, o caso de abuso e abortamento, isso tudo fica marcado nas nossas células. Tem um livro que fala que é a crença da biologia. Então, as nossas células trazem crenças dos nossos avós, dos nossos tataravós. Então, vem marcado nos nossos filhos. Nossa, é muita coisa que vem. E haja aí abertura de consciência para você realmente limpar isso tudo. Tem várias formas de você limpar isso. Né? Tem dança, tem respiração ovariana. Tem muita coisa. Fica uma dica aí para as meninas que não têm uma boa relação, né, com a menstruação, que sentem dores, enfim, TPM, cólica ou outros comprometimentos. Há uma teoria, né, do feminino sagrado de que a desconexão com o seu ciclo leva à dor.
Por exemplo, a menstruação, ela é como um rio que corre. Natural, o rio está ali correndo, né? É como se você quisesse represar um rio. O que que acontece? A água não procura formas de escorrer, de sair entre as pedras. A forma que essa energia menstrual, isso tudo que a gente conversou, que significa essa menstruação, ela tem de escoar a essa contenção é através da doença. É através da TPM, da cólica, da irritabilidade, da enxaqueca, do desmaio. Então, isso é um alerta, né? O sintoma, a doença ali dos órgãos sexuais da mulher ou da menstruação é um pedido de ajuda. Algo precisa ser visto. Então, fica aí a dica, né? Tá cheio de consteladora boa aí. Genice, então, é especialista nisso, né? Você é boa. Fica a dica, Genice, para você montar aí um curso só falando disso para nós consteladores, que eu acho que vai ser importante também, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais. Eu acho que a gente tem que fazer mais roda de constelação, sabe? As pessoas. Agora não dá, né? Por conta da pandemia. Mas as rodas, as pessoas se aproximam mais e querem saber, porque não tem nenhum tipo de trabalho que não seja mais pontual do que a educação para a sexualidade. Essa sexualidade nossa, ela tem que sair. É uma energia que precisa sair, se movimentar. Essa energia sexual é vida, né? É passar batom, é ficar bonita, é se sentir bem. Isso tudo, gente, que foi reprimido durante toda uma humanidade, tem que ser liberado agora. Não liberou? Vira doença. Fala em passar batom, um presente para vocês que estão aí assistindo, tá? A Natália dos Santos, ela é consultora Mary Kay e ela disse que as primeiras 10 mulheres que escreverem a palavra eu quero embaixo do post sobre sororidade vai ganhar uma aula de automaquiagem. Olha que legal, tá? Mas é onde? Peraí. A única... Você só não pode ter uma outra consultora Mary Kay, porque uma consultora não pega o cliente da outra. Uma coisa assim. Onde é que eu tenho que escrever, então, meu Deus? O Instagram dela é o nome dela mesmo, ó. É Natália Santos Pereira Rodrigues. Bota aí pra gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ups. Eu não sei me maquiar. Olha só que maravilha. Ela aqui, ó. Já botei aí, ó. Tá? Esse Instagram. Aí tem um post sobre sororidade com uma rosinha. Aí escreve lá embaixo, eu quero. Aí ela vai entrar em contato com vocês e vai marcar individualmente uma aula de maquiagem, passo a passo, como prepara a pele, os produtos que usa. Ela é um amor, ela é super competente. Eu tenho comprado maquiagem com ela. E foi o presente dela. E ela veio através dessa corrente de sororidade que eu quero convidar vocês também a fazerem. A cada dia no seu story, compartilhe o trabalho de uma mulher que você admira. E incentive outras mulheres a fazerem isso. Ai, que legal. Eu já compartilhei você, já compartilhei a Lilian. Essa semana eu compartilhei, até agora foram 5, né? Vou seguir compartilhando, criar esse movimento, né? Isso aí. Outro dia uma perguntou assim para mim, mas eu vou compartilhar o dela, ela vai compartilhar o meu? Eu falei, não sei, a gente não tem garantia. Isso é só um movimento para a gente poder mudar essa energia de competição. Porque não existe isso, né? O teu cliente, ele vai te procurar pela sua energia, ele vai ser atraído até você. Isso aí. O teu aluno, o meu, né? Tem para todo mundo, gente. São quase 8 milhões de habitantes, pelo amor de Deus, não precisa disso. A gente tem que se apoiar, tem que se unir. Sororidade, juntos somos mais fortes.
Ninguém larga a mão de ninguém, Genice. Segura aqui. Valeu, adorei. Adorei. Sexta-feira que vem tem mais. O tema tá no Instagram da Genice, tá no meu, eu não lembro, né? Porque foram 5. Olha, Paíla, agora que eu te vi, Paíla. Paíla tá aí? Vamos nessa, gente. Tá bom, então. Olha, eu vou salvar a live, a Genice vai compartilhar também. Escrevam embaixo, façam perguntas e a gente vai respondendo ao longo da semana, tá bom? Muito obrigada, tá? Beijo. Muito obrigada Fiquem por com tudo. Deus. Tchau, fica com Deus.